Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, é com a certeza da Tua assistência que iniciamos Sementeira Cristã, propondo dirigir aos nossos irmãos e companheiros de jornada evolutiva a nossa fraternal conversa desta manhã. Faze, Mestre amigo, que a serenidade e a harmonia de Tuas bênçãos se estendam a quantos se fazem paradigma na sombra e na luz, mas também àqueles que ainda não fazem dos Teus ensinamentos o sublime ideal do espírito imortal. Que o entendimento e a fraternidade presidam as relações na família e na sociedade planetária, substituindo valores equivocados que ainda infelicitam os homens pelos eternos valores do Teu Evangelho de luz e de paz. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Mana Rita. Bom dia, Eurípides. E para você, igualmente, Cássio Freires. Bom dia, amigo! Você que nos garante o apoio nos serviços de áudio e sonoplastia. Imperador. Lembramos que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A todo tempo. www.idefran.com.br. Agora, os espíritos superiores respondem. Eis o que responderam na questão número 761 de O Livro dos Espíritos. A pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Como esse direito é de todos, essa lei divina não está sendo desrespeitada quando a sociedade mata um ser humano que condena como perigoso? A resposta: sim, porque há outros meios de se prevenir do perigo sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Quanto ao entendimento a perguntas dos ouvintes, Sementeira Cristã atende hoje a pergunta da nossa prezada ouvinte Meire do Jardim Francano. A Meire perguntou à equipe do Idefran: sabemos que terapias alternativas e não espirituais não são aceitas na prática terapêutica do espiritismo, mas a regressão a vidas passadas é uma terapia do espírito. Por que ela também não é admitida em tratamento nas casas espíritas? Vamos saber isso, minha cara Meire, no final deste programa. A equipe do Idefran, talvez por ser este Instituto de Divulgação Espírita um ponto de convergência dos entendimentos em torno da doutrina, porquanto trata-se de um complexo que concentra livraria, clube do livro, biblioteca, videoteca e eventos doutrinários, as pessoas costumam ali concentrar-se em indagações que se façam esclarecedoras em todos os aspectos do espiritismo, filosófico, religioso e, especialmente, científico. É assim que, ante o fato de haver um grande esforço da sociedade desinformada quanto às coisas do espírito,
a respeito particularmente da grave intenção de descriminalizar o aborto, temos nos ocupado desse tema de tão grave impertinência moral, posto que, na realidade, o aborto é uma brutal interrupção de vida antes do nascimento, quando a vítima nem sequer dispõe de meios de defesa. O crime, chamado aborto, ocorre quando a própria gestante ou outra pessoa que se dispõe a envolver-se no ato abortivo comete ao tornar impossível a continuação da vida intrauterina de um embrião ou feto, portanto, em qualquer fase da gestação. Equivocam-se os que tratam o resultado da concepção como uma coisa, e não como um ser com vida. Perguntados por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, conforme vemos na questão número 344 de O Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais informaram que a união do espírito ao corpo que se vai formar começa na concepção e se completa por ocasião do nascimento. Afirmam eles que desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo a ele se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o momento em que a criança nasce. Vejamos no seu livro A Gênese o que diz o próprio Allan Kardec sobre o momento em que se inicia a vida de uma pessoa. Afirma ele: quando um espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta se enraiza na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união. Nasce o ser para a vida exterior. Desse modo, no dizer do Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, no seu livro Aborto à Luz do Espiritismo, toda vez que esse admirável processo da criação de um novo ser humano, através do acoplamento de um espírito com um óvulo fecundado, for interrompido espontaneamente ou através de provocação, estaremos diante de um caso de abortamento. O tema aborto de hoje vai continuar, mas chegou o nosso momento musical para reflexão, de Roseli Vital e José Fernando Vital, na voz de Adail, Paraíso. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso,
ser bondoso é preciso. Ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso. Ser bondoso é preciso. Ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso. Ser bondoso é preciso. Ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso. Ser bondoso é preciso. Ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Na hipótese de aborto espontâneo, pode não haver crime, mas com certeza existe uma causa determinante ligada à presente ou a pretéritas vivências dos pais. Por outro lado, para a configuração de crime, não é necessário que o produto da concepção, morto pelos aborteiros, seja expulso do útero da mãe. Com efeito, assevera o jurista Magalhães Noronha que destruição pode consumar-se sem que seja expulso o feto, como ocorre com a dissolução e a reabsorção do embrião no início da gravidez. Com a sua mumificação, permanece ele no interior do útero e, portanto, há aborto sem existir expulsão. Na maioria dos casos, todavia, o aborto é levado a efeito com a extração do resultado da concepção, esteja ele em fase embrionária ou fetal, ou seja, um crime perpetrado contra uma vida no seu período entre a concepção e o que viria a ser o seu nascimento. O livro O que dizem os espíritos sobre o aborto, organizado pela Federação Espírita Brasileira e editado no ano de 2001, observa que a Organização Mundial da Saúde, órgão da Organização das Nações Unidas, informava naquele ano que cerca de 60 milhões de abortos são praticados por ano no mundo. Direito da mulher. Estado de miserabilidade. Pressão social, limpeza étnica, honra, são alguns dos motivos alegados em favor do aborto e da sua legalização. A doutrina espírita procura esclarecer que o aborto é crime, se descriminalizado, ante as leis dos homens, não deixará de ser um ultraje à lei da natureza e que pode ter atenuantes ou agravantes, como todo desrespeito à lei. Antes de ser transgressão à lei humana, o aborto provocado constitui crime perante a lei divina, ficando os infratores sujeitos à implacável lei de ação e reação, de causa e efeito. Em defesa da vida, opondo-se a todas as execuções criminosas,
como suicídio, pena de morte, eutanásia, que possam os esclarecimentos apresentados na referida obra iluminar a todos, especialmente os que tenham se envolvido no problema do aborto. Roosevelt Pinto Sampaio, em artigo publicado na revista Reformador, já tinha considerado tal assunto asseverando: em nosso país vem, cada vez mais, ganhando vulto, um movimento de sentido verdadeiramente brutal. Aqueles que defendem a legitimidade do aborto, isto é, da extinção de vidas humanas. Aqueles que defendem a legalização do aborto apresentam 3 argumentos, entre os mais fortes, buscando convencer todos os segmentos da sociedade. Estão o argumento feminista, que se baseia no pretenso direito de a mulher dispor livremente do seu corpo, o argumento eugênico, que defende a possibilidade de se evitar o nascimento de bebês portadores de deformações, e o já denominado aborto legal, ou seja, o que advém de uma gravidez proveniente de estupro. Mas o que pretende grande parcela da sociedade é mesmo a busca da legalização irrestrita da interrupção da gravidez. Madre Teresa de Calcutá achou, na disposição da sociedade moderna para o aborto, um determinante fator de violência. Dizia ela que enquanto houver abortos no mundo, não haverá paz entre os homens, e explicava: a conclusão é muito simples. Se damos o direito à mãe de matar o próprio filho, o que é uma enorme contradição, então cada um pode se achar no direito de matar quem quiser. Percebe-se que, lamentavelmente, ignoram as razões da vida. Não sabem eles que não há efeito sem causa e que todas as circunstâncias e situações em que se envolve um ser racional, até mesmo durante o início da sua existência carnal, são, na verdade, consequências de sua insensatez em vidas passadas e que têm grande importância na conjugação de fatores que lhe favorecerão o esforço para redimir-se do passado infeliz. Um simples aleijão, ou um corpo deformado, uma surdez, uma cegueira, são efeitos regeneradores. É necessário que tenhamos em conta que, na lei divina, nada fica sem significação especial. Tudo tem razão de ser. Ao mesmo tempo em que são consequências, são sempre remédios amargos para os males de que somos acometidos por imperiosa injunção da nossa própria insensatez. Não se põe em questão o direito de a mulher dispor do seu corpo. Ela possui o livre-arbítrio que lhe permite praticar voluntariamente o ato sexual. O que a mulher não pode, porém, é ignorar as consequências, senão a evidente possibilidade de se engravidar. A sua gravidez, advinda de condições normais, é consequência de um ato livre e não de constrangimento violento. Não se pretende seja ela impedida de exercitar o seu direito à liberdade, mas que sua liberdade seja sempre considerada proporcional à sua contrapartida, que é a responsabilidade. E quanto ao resultado de violência sexual, a sua responsabilidade não é diferente. Quanto aos casos de evidência de fetos apresentarem ser portadores de deficiências, representam tanto para o ser reencarnante quanto para os pais oportunidade de redenção e elevação moral. Assim estatui a lei divina. Sabemos que todo ser racional que reencarna o faz por necessidade de retornar à vida física, obviamente com exceção dos espíritos missionários.
No caso de gravidez resultante de ato violento, a expulsão do feto não irá apagar na mãe as marcas da violência sofrida. Pelo contrário, aumentar-lhe-á o drama moral, porquanto representará débitos novos acrescentados a débitos antigos, dos quais resultam sofrer o constrangimento sexual. Vê-se que a lei da natureza, que é a lei de Deus, na sua infinita justiça, é de resposta, é de consequência, ou chamaremos de causa e efeito. Urge, pois, que o maior número de interessados conheça todos os aspectos desta questão crucial, que é a defesa da vida de um ser que inicia sua jornada na Terra, no momento da concepção, e que é trucidado violentamente muitas vezes por consciência criminosa, mas, convenhamos, algumas vezes por ignorância dos infratores. Interromper a gestação de um filho é decisão de altíssima responsabilidade. Entretanto, há quem o faça sem qualquer consideração de natureza médica, legal, moral ou espiritual, porque considera a gestação um fato meramente biológico e que basta que as pessoas diretamente envolvidas desejem interrompê-la para exercitar o direito que julgam possuir e decidir pelo aniquilamento do ser que haveria de beneficiar-se de experiências terrenas que muito poderiam aliviar-lhe desconforto originário de um passado infeliz. E quem de nós não tem passado infeliz, já que estagiamos num planeta de expiação e de provas? Outros há que, envolvidos numa situação de gravidez inesperada, imprevista, indesejada, inconveniente ou mesmo delituosa, gostariam de resolver a situação dentro de um contexto familiar, social, médico e legal, não sujeito a censura, nem risco, nem sanção. Numerosa é a parcela dos que se debatem entre interesses pessoais, sentimentais, familiares, comunitários, sociais, políticos, exacerbados por querelas, teses, discussões e controvérsias sobre os aspectos morais, éticos e espirituais do aborto. O citado livro, O que dizem os espíritos sobre o aborto, oferece esclarecimentos dos espíritos superiores e outros comunicantes sobre tão grave assunto. Com a prática do aborto, os envolvidos assumem débitos perante a lei divina por impedir a reencarnação de um espírito necessitado da oportunidade que lhe foi concedida para empreender o necessário progresso moral. O assunto vai continuar, mas agora um espaço para o nosso momento musical mediúnico, de autoria do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, Astro Maior. O homem já foi à lua e ficou desiludido, vendo a terra tão pequena, voltou triste e abatido. O homem já foi à lua e ficou desiludido, vendo a terra tão pequena, voltou triste e abatido. O homem já foi à lua e ficou desiludido, vendo a terra tão pequena, voltou triste e abatido. E o astronauta agora ensina seus irmãos que pra melhorar é preciso amar. E o astronauta agora ensina seus irmãos que pra melhorar é preciso. Jesus, o astro maior, se fez homem e veio à terra, nos mostrando que o melhor é a paz que o amor encerra. E pra gente conseguir
a própria evolução. Se a cabeça está no céu, os pés estão no chão. E o astronauta agora ensina seus irmãos que pra melhorar é preciso amar. E o astronauta agora ensina seus irmãos que pra melhorar não é preciso subir tanto para os astros poder ver, porque a chuva das estrelas está para acontecer. Não é preciso subir tanto para os astros poder ver, porque a chuva das estrelas está para acontecer. Até a estrela d'alva desceu lá do céu para enfeitar a nossa Vila Isabel. Vejamos as grandes razões para o não ao aborto. Não, porque o aborto é um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. Não, porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado que, como tal, precisa ser valorizado, trabalhado através do amor e da devoção dos pais, para posteriormente ser devolvido ao Criador Celestial em condição mais elevada. Não, porque vida física é impulso evolutivo, mesmo que a gravidez possa prenunciar à mulher ou ao casal dificuldades e aflições, é preciso levar em conta que não devemos somar novas culpas ou débitos às breves jornadas existenciais que empreendemos na face da terra. Antes, devemos sim procurar resgatar os débitos já contraídos, uma vez que o processo de elevação espiritual não deve ser adiado, porque o seu grande beneficiário é o ser que procura efetiva felicidade. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Qualquer que seja o segmento religioso a que nos filiamos, estamos todos nós, de certa forma, divertidos para as consequências dos nossos atos para depois da morte do corpo físico. Se há materialistas, estes são casos isolados e que pensam por si mesmos, dissociados de quaisquer preceitos religiosos. De uma forma ou de outra,
todos estamos advertidos de que o nosso além-túmulo será mais ou menos feliz, segundo tenha sido a nossa conduta durante a vida material. Não cabe, portanto, a ninguém alegar ignorância. Segundo as suas crenças, uns são convencidos de que, na pior das hipóteses, haverão de arder no fogo do inferno. Outros se convencem de que, em não havendo inferno, na forma do lago de fogo, que inferniza eternamente pelo calor, mas não consome a alma condenada, mas sabem perfeitamente, e é assim que ensina o Espiritismo, que o espírito, uma vez retornando ao mundo que lhe é próprio, ou seja, ao mundo dos espíritos, responderá pelos atos que cometeu, ainda que tenha certeza que a sua transformação moral o redimirá das faltas que cometera. Outro motivo. A mulher não é dona da vida que está gerando. É preciso lembrar que, ao reencarnarmos, ganhamos um corpo por empréstimo. Esse corpo tem grande importância para nós, uma vez que é através dele que cumprimos etapas evolutivas. E, por isso mesmo, ele deve ser cuidado, respeitado, defendido até o momento de sua devolução à natureza. Buscando exterminar a vida que se forma dentro de seu ventre, a mulher estará não só negando o direito à vida de um outro ser, impedindo-o de mais uma oportunidade de evolução, como também contribuindo para lesar o próprio corpo sobre o qual tem plena responsabilidade. Com a prática do aborto, a mulher estará, além de negando ao novo ser que pode ter sido um seu familiar muito querido em encarnação anterior, a desejada oportunidade de redenção que lhe foi concedida pela providência maior, estará decidindo sobre o destino de uma vida que, embora gerada no seu ventre, não lhe pertence e por cuja morte haverá de responder. Não ao aborto, também porque ele representa uma desencarnação violenta. A partir do momento em que o óvulo, fecundado por espermatozoide, se transforma num embrião, verifica sua ligação com um espírito reencarnante que vem habitar o ventre materno, onde, por cerca de 9 meses, estará abrigado e protegido, em face da sua fragilidade, até que ganhe condições de enfrentar o mundo exterior. Ao desalojar o feto, o abortamento provoca de forma violenta sua perda de oportunidade de ajustar com quem tem compromissos anteriores. Não ao aborto, também porque o aborto é violação do direito básico da vida. Se o analisarmos criteriosamente, é um crime da pior espécie, uma vez que é cometido contra um ser frágil que não tem nenhuma condição de defesa. É a violação total daquilo que está prescrito na Constituição brasileira: o direito à vida. A seguir, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, apresentação do nosso querido companheiro Vicente Benatti. Atenção, ouvintes! Continua hoje no Idefran um interessante evento beneficente. Trata-se do 4º Bazar de Natal, que contribuirá para a arrecadação de recursos para a manutenção das atividades assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador de Patrocínio Paulista. São diversificados produtos em primorosas obras de artesanato e trabalhos manuais. O Idefran, todos já sabem,
para repetirmos o endereço: Rua Major Claudiano, 2185, no centro de Franca. Um convite dirigido a todos os ouvintes. O Centro Espírita Dona Nina convida para a palestra que o nosso confrade Adolfo de Mendonça Júnior proferirá hoje às 19 horas sobre o tema Jesus e Sua Luz. Haverá música a cargo do coralzinho infantil de evangelização da casa. Lembramos o endereço do Centro Espírita Dona Nina, o Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena, em Franca. Ouvintes, principalmente para você que é fumante ou jogador compulsivo, eis aqui uma chamada muito importante. Tendo em vista a inevitável parceria espiritual nas nossas atitudes em todos os momentos das nossas vidas, meditem sobre a importância de se levar em conta a grande chamada que se segue. Se o cigarro ou o jogo estão causando problemas para você, então está na hora de você abandonar tais vícios, afastando também a parceria espiritual inerente a tais inconvenientes. A ninguém é dado o direito de alegar ignorância de que o cigarro faz mal à saúde. Quem não sabe dos sérios malefícios provocados pelas substâncias que com ele é fabricado? E o jogo? Até o mais escravizado jogador tem consciência dos terríveis danos morais que ele causa, impondo severos prejuízos ao jogador compulsivo e até à sua família. Então fale com o Sérgio Bassanufo da Silva, coordenador dos grupos Fumantes Anônimos e Jogadores Anônimos. Para os Fumantes Anônimos, reuniões aos sábados, das 15h30 às 17h30. Para os Jogadores Anônimos, reuniões às sextas-feiras, das 20 às 22h. Anote o endereço e procure você também livrar-se do seu maior inimigo. Rua General Carneiro, 1725, primeiro andar, sala 4. Para mais informações, você pode ligar a cobrar utilizando os números 9090 3017 8820. Do SESI. O artesanato sempre teve influência grande em Franca. O sapato, em sua origem, é eminentemente artesanal, pelo uso do martelo, do pé de ferro, a suvela, a tira de couro para segurar o sapato e as taxinhas na boca. Evidentemente, era muito perigoso. Do SESI recebemos um panfleto convidando para fazer cursos de desenvolvimento social, artesanato e artes plásticas. Maiores informações, procure o CAT Franca, Avenida Santa Cruz, 2870. Telefones 3712-1622, 3712-1622. São cursos rápidos de 2 a 3 horas de duração. Casinha do Pão. A Casinha do Pão trabalha atividades educacionais. O Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira, na Casinha do Pão, tem um departamento social importante. Ontem, no Teatro Judas Iscariote, apresentação artística, grande público. A Casinha do Pão realiza coleta de garrafas PET, que arrecada fundos para a manutenção de aulas de reforço e recreação. Ligue para 273-288. Faça a sua doação. O Gilmar Gilhote é o grande incentivador desta campanha. Na manhã de sábado, os alunos da área de evangelização foram contemplados com uma macarronada italiana, com a confecção e supervisão da Amélia Aparecida Ferreira Benatti e equipe, integrando o núcleo de apoio daquela instituição. Estamos ainda falando do segundo festival de dança infantil da Secretaria Municipal. Esteve a cargo da professora Rosemira Ferreira Benatti e da Cristina Limonta. Parabéns a esses nossos companheiros. Estamos também louvando o Clube Recanto do Amor pelos 37 anos de vida. O clube tem o seu hino de autoria do poeta Jorge Santiago, que é uma verdadeira prece, um grande trabalho do Jorge. O clube funciona na Avenida Santa Cruz, 2870. Convidamos os senhores a participarem do clube todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Associamos-nos a todo o Brasil no passamento do nosso Oscar Niemeyer. Não só pelos seus 104 anos de vida, mas por ser um ícone da arquitetura moderna. Oscar tem uma frase lapidar. O importante não é a arquitetura, o importante é a vida. Bom dia a todos, até a próxima edição. Obrigado.
Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem transmitida aos seus familiares pelo espírito de Antenor, que se vale da oportunidade para exortar aos seus, especialmente a sua querida filha, e a manter a fé, buscando a compreensão da realidade espiritual. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querida Lélia, minha querida filha, Deus abençoe o seu coração e o seu caminho, concedendo-nos a todos paz e fortaleza espiritual. Estamos nos passos uns dos outros, minha filha, como não podemos deixar de ser. A morte é apenas mudança, não ausência. E um dia, com o amparo de Deus, ver-nos-emos reunidos todos novamente, desfrutando a felicidade do reencontro. Nosso alvito está mais forte e, com o auxílio do nosso lado, já consegue amparar você e inspirar os filhos queridos na solução dos problemas do dia a dia. Sem dúvida que o refazimento lhe tem sido gradual e vagaroso, porque a vinda dele exigia aquele quadro de improviso que realmente foi, como acontece em toda aprovação a que sejamos levados, a bênção de Deus. Tudo, minha filha, tem a sua razão, direta ou indireta, manifesta ou temporariamente invisível. Nosso Nogueira trazia, no plano da nova existência, aquela despedida assim, repentina, a ecoar-lhe dolorosamente na sensibilidade de esposa e mãe. Entretanto, o que ocorre com ele nos domínios da reconstituição gradativa acontece igualmente a você, no campo de sua restauração, pouco a pouco. Sob o auxílio da providência divina e com apoio no tempo, as suas forças vão sendo recuperadas. Tão somente agora, nos meses últimos, é que a vemos efetivamente melhorada do ponto de vista da resistência moral. Você realmente saiu do hospital de modo rápido, depois do acidente, mas apenas com o amparo da oração e da meditação, do esforço persistente e da paciência laboriosamente exercitada, é que você está saindo do sofrimento moral mais intenso. O mesmo sucede com o nosso Nogueira, que na estrutura daquele ânimo inquebrantável que lhe conhecemos, muito lutou a princípio para se acomodar com a realidade, de vez que não esperava se ver assim tão violentamente arrancado ao seu convívio e ao convívio dos filhos queridos. Mas, com a bondade do Senhor, luz incessante sobre nós todos, tudo que era sombra já se desfez. Agora é seguirmos adiante, fazendo o quanto possível para que a harmonia se faça entre os nossos. Nesse sentido, tanto nosso alvito quanto nós mesmos contamos com seu materno esforço a fim de que a paz dos filhos queridos seja sustentada acima das lutas que aparecerem. Tenhamos calma e tolerância para realizar as renovações necessárias com a precisa firmeza. Às vezes, na existência terrestre, chegam até nós criaturas do nosso próprio passado, à afeição de credores, junto de quem devemos exercitar a compreensão e o devotamento, a harmonia e a bênção todos os dias. Assim, pois, entrelacemos os nossos corações
no entendimento, para que o entendimento nos ilumine. As pessoas se modificam para melhor quando nos observam realizando esforço idêntico. Desse modo, você, na condição de mãe, abençoe e ajude sempre, construindo a paz entre todos. Você não está, nem estará sozinha. Confiemos. Diga, filha, a nossa Nayá, que as dificuldades têm sido grandes para refazer a tranquilidade em tudo e em todos. No entanto, os filhos são sempre os nossos tesouros do coração, e com eles e por eles prosseguiremos estimulados a trabalhar com paciência e alegria. Cada filho ou filha é uma luz em nosso caminho, e graças a Deus encontramos Nayá e eu em todos vocês, tanto quanto em nosso Leônidas, riquezas e bênçãos que nem de longe sabemos como agradecer a Jesus. Peço a você, quando for possível, levar nossa Nayá para uns dias nas águas de Caldas Novas. Ela precisa de um repouso, que se faça igualmente medicação. Sua mãe, Lélia, está muito cansada fisicamente e precisamos auxiliá-la a tratar-se, porque você sabe, ela sempre se dá a nós todos, sem pensar nela própria. Querida filha, daria tudo para continuarmos conversando através do lápis. No entanto, é preciso encerrar esta carta. Estamos felizes ao vê-la edificando suas tarefas evangélicas mais amplas. Creia, minha filha querida Lélia, que nunca perdemos a fé viva, e sim, vamos transformando-a para mais vastos caminhos da alma. A crença é uma estrada que se vai alargando e embelezando cada vez mais, à medida que damos lugar à compreensão mais alta dos domínios da própria alma. Por isso mesmo, a tarefa cristã em suas queridas mãos é agora o que foi antes, com a caridade por sol, a lhe clarear cada vez mais os pensamentos. Na essência, é Jesus que buscamos sempre, e isso, minha filha, é o que importa. Abrace Nayá por mim, e com muito carinho a cada um dos nossos entes amados. Rogo a você receber o abraço muito afetuoso do papai amigo, que tanto lhe deve a dedicação e que nunca a esquece. Antenor. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar, enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clube são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, oferecendo opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar mediante o acréscimo de uma taxa de entrega desde que no perímetro urbano da cidade. Agora, uma notícia que interessa a todos, associados e não associados.
Neste mês de dezembro, a cada compra no valor de R$ 60 na livraria do Idefran, você ganhará um exemplar do livro Gotas de Sabedoria, autoria de Pietro Augustus, pela psicografia de Emanuel Cristiniano. A seguir, pergunta e resposta. Sementeira Cristã atende hoje à pergunta da nossa prezada ouvinte Meire, do Jardim Francano. A Meire perguntou à equipe do Idefran: sabemos que terapias alternativas e não espirituais não são aceitas na prática terapêutica do espiritismo, mas a regressão a vidas passadas é uma terapia do espírito, porque ela também não é admitida em tratamento nas casas espíritas? Vamos saber isso agora, minha cara Meire, e quem vai responder é o nosso Divaldo Pereira Franco, na sua série de CDs denominada Divaldo Responde. A regressão a experiências de vidas passadas ou existências passadas não tem nenhum contato com o espiritismo. Precisamos separar as terapias alternativas das propostas doutrinárias do espiritismo. Invariavelmente, bons espíritos sugerem procedimentos homeopáticos ou alopáticos, mas não há nenhum vínculo com o espiritismo. O espiritismo tem todo o seu conteúdo na codificação. Esses recursos são de espíritos amigos, que vêm em nossa ajuda e que nos oferecem aquele recurso hábil para uma vida mais feliz, para menos problemas, para a diminuição dos nossos sofrimentos. Mas não há necessariamente um vínculo com o espiritismo. A regressão a vivências passadas é resultado de experiências psicológicas de uma corrente chamada a quarta força, ou psicologia transpessoal. A espiritualidade apoia tudo que visa ao bem da criatura humana. Somente que nós não deveremos trazer essas terapêuticas para a intimidade da casa espírita. As terapias espíritas são a desobsessão, a água magnetizada, o passe, a palavra de conforto, a psicoterapia, cristalterapia, regressões a vidas passadas e outros são recursos de terapêuticas alternativas que devem ser realizadas por pessoas habilmente preparadas. Especificamente a de vida passada deve ser operada por médico, por psicólogo, por psiquiatra, por psicanalista, que, ademais do seu curso acadêmico, conheça também ou haja feito um curso específico dessa proposta alternativa. É muito comum aparecer qualquer uma proposta, como na época da parapsicologia, e as pessoas leem meia dúzia de livros e se consideram aptas a desenvolver uma coisa muito grave. Houve uma enxurrada de pseudo-parapsicólogos, pessoas que leram alguns livros e se apresentavam como parapsicólogos. Nunca houve uma escola séria de parapsicologia. Até hoje não há em nenhuma universidade que eu saiba, e se alguém souber eu agradeço que me diga, na qual a pessoa possa diplomar-se em parapsicologia. Há cursos de pessoas não credenciadas e alguns aventureiros que se atrevem a dar diplomas, porque há instituições que dão diplomas de médiuns, num atentado vigoroso contra o bom senso e contra a doutrina espírita. Como se pode diplomar um médium? Quais os testes a que ele foi submetido? Os espíritos que por ele se incorporam estão sujeitos às nossas exigências para virem passar por um exame a fim de provarem que os médiuns são autênticos? São aberrações. Deveremos estar vigilantes para esses modismos que pretendem descaracterizar o espiritismo. Se a pessoa pretende fazer a sua regressão a vivências passadas, como diz a doutora Maria Júlia Preto Pérez, uma experta no assunto, psiquiatra, que fez vários cursos e outros, faça-o por conta própria. Mas se é espírita, tenha em conta o esquecimento do passado. Quando a divindade nos dá o esquecimento do passado, há uma lei para poupar-nos a conflitos desnecessários.
Mesmo os terapeutas de vivências ou de vidas passadas elucidam que não é uma caixa de Pandora. Quando o indivíduo tem determinados tipos de conflitos ou de transtornos de comportamento, a terapia de vidas passadas ajuda-o. Problemas de dificuldade no interrelacionamento pessoal, conflitivos de sexo e outros. A terapia ajuda, mas nem sempre resolve a questão. À luz do Espiritismo, sabemos que identificar o mal não é propiciar a cura dele. A cura será através do empenho que cada um faça para se tornar melhor, ou nós ludibriaríamos a reencarnação. Daí, coloquemos bem em nossa mente, as terapias alternativas são muito valiosas, mas o Espiritismo não tem nenhum compromisso com elas. A casa espírita é um hospital de almas, uma escola, uma oficina, um santuário para espíritos. Se nós pretendemos ajudar o próximo com a cromoterapia ou qualquer outro método, que o façamos através dos técnicos. Porque muitas vezes despertamos recordações que não sabemos diluir e a pessoa vai somar ao conflito a lembrança, com as consequências que disso podem advir. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou através do telefone 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. O mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigado pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Mara Rita Dias de Souza e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Serviços de áudio e sonoplastia, Cássio Freire. Imperador. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.